Pronto. VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores, disciplina Ergonomia, competência 3, parte 2 do vídeo 3. Compreender a aplicação de metodologias e métodos ergonômicos para projeto e avaliação de ambientes construídos. Bem, você está estudando na terceira competência, nessa terceira semana, as metodologias. E vimos que a MEAC, a metodologia desenvolvida por Vilma Vilaroco, considera a percepção dos usuários. Então você deve estar se perguntando, como então eu posso entender essa percepção do usuário? Não se preocupe, agora a gente vai ver uma ferramenta de percepção ambiental, ok? Que ele proporciona esse entendimento. Essa ferramenta chama-se Poema dos Desejos e foi desenvolvida por Henri Sonoff. É uma ferramenta de fácil e rápida aplicação, então não precisa de grandes esforços para aplicar com os seus usuários. Ela também é uma ferramenta que possibilita a livre expressão, ou seja, não existe uma estrutura pré-moldada, pré-feita pelo pesquisador ou pelo profissional para aplicá-la. Ela é bem simples e a gente vai ver agora como fazer. Primeiro, você deve fazer uma folha de resposta, apenas com o cabeçalho. O que deve conter esse cabeçalho? O nome do participante, se for relevante, e o objetivo dessa pesquisa, ou o objetivo pelo qual você está utilizando essa ferramenta Poema dos Desejos. Após isso, você escreve a seguinte sentença: como eu gostaria que o ambiente tal fosse, ou seja, vamos supor que você esteja pesquisando, avaliando um escritório. Então, como seria essa pergunta? Como seria essa sentença? Seria, como eu gostaria que o meu escritório fosse, ou como eu gostaria que o meu escritório tivesse. Dessa forma, o usuário vai, através de palavras, escrever o seu poema, ou também é permitido que ele utilize desenhos, ou seja, essa ferramenta, por possibilitar a livre expressão também pela forma gráfica do desenho, é muito aplicada com crianças, por exemplo, porque muitas vezes ela se sente mais à vontade, ela se sente mais receptiva utilizando uma forma de expressão através do desenho e não por meio de palavras. Então essa ferramenta é largamente utilizada na área, justamente por ser mais fácil e mais prática também. Porém, fique atento. Após você aplicar com todos os usuários ou com a amostra do usuário que você precisa para desenvolver a sua pesquisa ou a sua avaliação, é necessário fazer a tabulação das respostas, ou seja, através dos dados obtidos pelos usuários, você vai ler e interpretar. Essa fase é um pouquinho mais complexa e precisa que você esteja atento para interpretar da melhor forma possível o que o seu usuário diz que deseja ou que ele necessita, seja por meio de palavras ou por meio de desenhos. Então, essa parte da interpretação dos dados deve ser feita de uma forma mais sólida, de uma forma mais consciente, mais focada, tá? Para não haver risco de interpretação dúbia e acabar prejudicando a análise inteira dessa atividade. Após essa tabulação, você vai verificar quais foram esses desejos mais recorrentes, ou seja, quais são aqueles desejos que os seus usuários sempre falavam que havia ou aquela necessidade mais gritante através dessa recorrência. Após isso, fica mais fácil a gente entender o que é que o usuário deseja, o que o usuário precisa que aquele ambiente tenha. E aí fica bem mais fácil da gente projetar com foco nesse usuário. Ficou fácil? Som direto: Luiz Vitor. Imagens: Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras: Rafaela Briani. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Ilustração: Miguel Machado. Edição:
Alisson Lima, professor autor Rafaela Ferreira, design educacional David Souza Nascimento, Maria de Fátima Duarte Angeiras, Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso Sadi Seabra. Coordenação executiva George Bento Catunda. Coordenação geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016.